Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. E vamos conhecer aí o nosso objeto de conhecimento. Aula 23, objeto de conhecimento. Morfossintaxe com detalhamento em conceito e reflexões, artigo. Hoje vai ser bem interessante. Então, 8º anos, vamos juntos para a nossa aula? Então, para darmos início à nossa aula sobre essa classe gramatical chamada artigo, nós vamos trabalhar textos, né? E começaremos pelo texto 1 do poeta Oswald de Andrade, que tem por título Erro de Português. Acompanhe a leitura aí, turmas. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Oswald de Andrade. Então, é um pequeno contexto literário, como vocês podem estar observando. Esse texto aí, ele está se materializando em verso. E olha que interessante, mesmo sendo, turma, um texto literário, ele faz uma reflexão, porque ele traz nessa linguagem conotativa, figurativa, um contexto histórico, né, do homem branco, especificamente de qual homem branco? Do português, que veio para cá e catequizou, aculturou o nosso nativo, certo? Então, a gente pode observar que ele também traz, além desse repertório histórico, ele traz uma ironia, quando ele fala aí, né, no 4º verso, isso, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. No caso, literalmente, não é as vestes que o poeta está comentando, e sim o nativo teria despido a ignorância, né, a arrogância do homem branco por não ter respeitado a cultura do nosso nativo. Bem interessante esse texto, né? Um contexto tão pequeno, mas que traz, turmas, um grande significado e uma grande reflexão. Bem, esse é só o início. Nós temos aí mais um texto, agora, cidadezinha qualquer. Vamos lá para o nosso segundo texto. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham, esta vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade. Então, nós temos aí também, turma, aqui na segunda, aliás, no nosso título, cidadezinha qualquer. O sentido desse título que o Carlos Drummond colocou para nós já é um sentido muito vago. Ele não situa para nós que cidade é esta, né? Ele intensifica aqui com essa palavra, qualquer. Pode ser qualquer cidade, né? Aí ele começa no primeiro verso. Casas entre bananeiras. Ele vai descrevendo. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Então, a gente pode observar quando ele coloca para nós essa informação explícita. Bananeiras,
Laranjeiras. Lembra muito cidades do campo, né? Cidades do interior. Aí, na estrofe 2, o homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Aqui a gente pode observar uma vida mais pacata, né? Uma vida de cidade que não tem tanta agitação. E aí ele termina devagar as janelas. Olha, quero chamar a atenção de vocês aqui para esse contexto. Olhar é uma característica, uma ação própria de seres humanos, né? Assim também como os animais. Mas janelas é um objeto, né? É um objeto. E esse objeto está sendo atribuído a ele esse verbo. Então, aqui a gente tem uma linguagem figurativa que nós chamamos de personificação. E ela representa as pessoas que ficam, né, olhando na janela, a vida passar, as pessoas passarem. Eita, vida besta! Meu Deus! Carlos Drummond de Andrade, certo? Com isso, olha lá, nós temos o segundo poema. Na verdade, ele é o primeiro poema, né? Erro de português. Aqui, foi o que a gente viu primeiro. Quais são os dois indivíduos, né? Os dois indivíduos específicos que o poema apresenta. Então, nós temos aqui uma indagação. Aí, pegando a primeira estrofe do poema, quem são esses indivíduos que ele especifica? O primeiro turma é quem? O português, que chegou debaixo de uma bruta chuva. E o que o português, segundo Oswald de Andrade, ele está fazendo? Vestiu o outro ser, o outro indivíduo específico, certo? Então, nós temos aqui o português, que é esse indivíduo, e antes da palavra português, temos essa palavrinha aqui, ó, que está acompanhando esse indivíduo. Está acompanhando aqui esse outro indivíduo. Quando nós temos essas palavras acompanhando esses seres, né, no caso, esses indivíduos, que gramaticalmente, português pertence à classe gramatical do substantivo, certo? Assim como o índio também. Ele é um ser. Ele é um substantivo, ok? E aí nós temos o O, tanto lá o português quanto o índio. Quando essa palavrinha acompanha o substantivo, nós chamamos de artigo, que é justamente sobre o que nós vamos desenvolver daqui a pouquinho o conceito, certo? Mas, continuando aqui. No segundo poema, cidadezinha qualquer, lá do Carlos Drummond de Andrade, nós temos aqui um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Observem, homem, cachorro e burro, eles são seres, né? E nós chamamos gramaticalmente de substantivo. E quem está acompanhando esses substantivos, né? Um homem, um cachorro, um burro. Então, se estão acompanhando, nós vamos classificar de artigo, certo, turma? Mas o que seria um artigo segundo a nossa gramática? Vamos aí verificar agora o nosso conceito dessa palavra gramatical chamada artigo. Bem,
o artigo, certo? Deixa eu pegar aqui e mudar, só um minutinho. Vamos para cá. O artigo, certo? O artigo é uma palavra que se antepõe a quem? A um ser, ao substantivo. Nós chamamos esse ser gramaticalmente de substantivo, com a intenção de particularizar, de definir, no caso, ou generalizar, indefinir. Quem? O nome. Professora, quem é esse nome? A quem esse nome está se referindo nesse conceito? Ao substantivo, gente. Então, o artigo, ele vai se antepor. Antepor é o que vem antes. Antes de qual classe gramatical? Do substantivo, que nós estamos vendo aqui na própria conceituação. Particularizando ou indefinindo. Certo? Por exemplo, lá no erro de português, lá na voz poética do Oswald de Andrade, ele colocou lá o português. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ele colocou o português. Então, neste caso, ele está particularizando, né? E aqui nós temos o artigo. Quando ele colocou também para nós, lá naquele contexto poético, o índio, está definindo. Não é um japonês, não é um americano, é um índio. Então, esse O também é um artigo, correto? E está particularizando esse ser, que no caso é todos esses dois, como nós estamos observando, são os nossos substantivos. Ou seja, gente, o artigo, ele acompanha o substantivo, ou ele antepõe-se ao substantivo, ele vem antes do substantivo, certo? Assim como também nós vimos lá na cidadezinha qualquer, já colocando não uma particularização, mas sim uma indefinição, generalizando. Um homem, um cachorro. Então, colocando aí, tem vários homens na cidade, tem vários cachorros na cidade, mas nesse contexto a gente observa que nesse caso aqui, nós estamos aí, né? O um é indefinido, generalizando, a gente não sabe quem é esse ser no contexto, mas é alguém, certo? Então, esses dois exemplos traz para nós o significado aí desse enunciado, desse conceito. Artigo é a palavra que antepõe, né, ao substantivo, vem antes do substantivo, certo, turma? Para a gente trazer para o nosso contexto, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar para o nosso contexto. Deixa eu escrever aqui. As alunas do 8º ano já chegaram? As alunas do 8º ano já chegaram? É uma indagação, é uma pergunta. Mas aí vamos analisar. Já vimos que o conceito de artigo, ele acompanha ou ele vem antes do substantivo. Quem está fazendo a ação de chegar aí? Quem foi que chegou? Não foi as alunas? E essas alunas não pertencem a uma turma? Pois bem, então aqui nós temos um artigo, né?
artigo, e aqui nós vamos materializar substantivo, certinho? E elas não são do 7º ano, do 9º ano, elas são do 8º ano. Então, nós temos aqui um substantivo coletivo, porque está se referindo a uma turma, certo? Agora, interessante, turminha, aqui nós temos o dó. Deixa eu puxar ele para cá. Aqui nós chamamos o dó de preposição, ou seja, ele se origina da preposição de mais o artigo o. Por isso que aqui nós temos, certo? Um artigo acompanhando, mas ele mesclou, ele se aglutinou aí com a preposição, certinho? Muito bem. Com isso, eu também tenho dos meninos. Vamos ver um próximo exemplo aqui. Os meninos terminaram. Os meninos terminaram a atividade. Correto? Nós já sabemos que o artigo ele acompanha um substantivo. Então, vamos observar aí, né? Nessa sentença, nessa oração, cadê os seres que terminaram a atividade? Os meninos. E atividade também a gente está nomeando, certo? E quais são as palavras que estão acompanhando? Porque a gente sabe que aqui é uma ação, então é verbo. Com isso, o os nós vamos classificar de artigo. Os meninos são os seres, são os substantivos. E aqui, essa palavrinha nós chamamos de artigo, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Nós chamamos de artigo. Artigo. Certo? Só para intensificar o que nós vimos lá no nosso conceito sobre artigo. Certo? Pois bem, continuando. Como é que nós vamos classificar, então, professora, essa classe gramatical? Quem são esses artigos? Como eles estão subdivididos? Ou seja, como, turma, eles estão classificados, né? Então, nós temos dois grupos. Os artigos definidos, que é o OA, os, as. Só intensificando que aqui, OA é para o singular. Se o substantivo estiver no singular, eles vão estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, eles também. Eles vão ter essa variação. E esses são os artigos definidos. Quando o Oswald falou lá, quando o português chegou, ele está especificando, ele está definindo que foi o português, não foi o americano, não foi o japonês, foi o português. E esse O intensifica isso, né? Intensifica essa definição. E aqui, os artigos indefinidos. No singular, nós temos uma, certo? Singular. Cadê? No singular, nós temos uma. E no plural, nós teremos aí uns, umas, certinho? Singular. Se o substantivo estiver no singular, eles vão ficar
nessa materialização. Se o nosso substantivo estiver no plural, eles vão estar no plural, sempre concordando com o substantivo, já que o artigo ele acompanha o substantivo, certo? Pois bem, temos aqui uma voz poética do Manuel Bandeira, o pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão, a casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou. No jardim, a alma essa voou para o céu dos passarinhos. Então, turma, aqui nós temos uma voz poética que coloca esse cuidado com o ser, porém, esse passarinho, ele nasce para ser livre. Contudo, alguém quebrou sua asa e ele vai perder, mesmo que a intenção da Sacha seja de cuidar, certo? Seja de dar comida, dê um lar para ele, uma casa, mas no sentido aí que nós compreendemos, foi uma gaiola essa casa, tá, turma? Então, essa casa, ela acaba sendo uma prisão para o pardalzinho. Então, a intenção da Sacha foi boa, porém, contudo, todavia, esse pardalzinho, ele nasceu para ser livre e ele acaba o quê? Morrendo. E aí, por respeito, a Sacha, ela até o enterra. E com a morte, ele alcançou lá o céu dos passarinhos e foi viver, né, a liberdade. Muito bem, então essa voz poética do Manuel Bandeira traz essa reflexão para o leitor. Agora nós vamos analisar morfologicamente, dentro desse contexto do pardalzinho, os artigos que estão se materializando, estão acompanhando. Então, nós vamos lá para a primeira estrofe do pardalzinho, certo? Acompanha aí, por gentileza, a gente vai novamente voltar para o texto para intensificar isso. Pois bem, então nós temos aí o próprio título já traz para nós um substantivo, o pardalzinho é um ser, é um substantivo, e ó, quem está acompanhando ele? O O definido, né? Artigo definido, certinho? Artigo, o O é o artigo definido. Certo? Então, pelo próprio título, nós já temos aí essa materialização do artigo. No primeiro verso, novamente, o pardalzinho é substantivo e o O aqui nós vamos chamar de artigo. Quebraram-lhe a asa. Olha, asa é um substantivo. E já que é um substantivo no singular, o artigo está acompanhando aí a asa. Sacha lhe deu uma casa. A gente não sabe como é que é essa caracterização da casa. Foi uma casa qualquer, né? Uma casa. Foi uma gaiola, na verdade, tá, turminha? Nas entrelinhas é uma gaiola. Mas, enfim, tá indefinido. Não diz as características todas dessa casa. Aí ela dá água, dá comida e carinhos. Foram cuidados o quê? Em vão. A intenção era boa, porque ela estava cuidando do passarinho, mesmo com a asa quebrada. E essa casa dele era uma prisão, certo? Então, aqui a gente tem o artigo a definido, acompanhando o substantivo, o uma também, especificando que essa casa aí é uma prisão, mas não detalha, então, artigo indefinido. Novamente, nós temos o pardalzinho, que é o substantivo, e o artigo acompanhando.
prossigamos. O corpo, né? Olha lá, novamente, aqui substantivo e o artigo. Sasha enterrou no jardim. Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, o no. É uma preposição, esse no, certo? Que vem do em mais o ok? Então, temos também o substantivo e o artigo. A alma, substantivo, aqui é artigo, essa voou para o céu dos passarinhos. Então, turma, passarinhos também. Já sabemos que aqui foi aqui, né? Dois veio da preposição de mais o, certo? Ok. Aqui, além dessa questão do artigo acompanhar o substantivo, nós também temos artigo e o efeito de sentido. Vamos entender isso melhor no primeiro exemplo. Eu cheguei em Manaus e vou ficar em um hotel da cidade. Olha que interessante, a letra A não especifica o hotel. Aqui o hotel é um substantivo, né? Nós observamos que esse um aqui está indefinido, é um hotel qualquer da cidade. Agora, na letra B, nós temos aí, eu cheguei em Manaus. O Tropical Hotel foi recomendado para minha instalação na cidade. Então, observem, turma, que aqui, olha, está especificado o efeito de sentido que não é qualquer hotel, é o hotel tropical. E o ele acompanha, ele determina o substantivo hotel. Então, nós observamos aí que dentro de um contexto, essa própria materialização do conceito de artigo, a gente observa aqui, quando for indefinido, podemos observar nesse exemplo o hotel qualquer da cidade. Já no segundo, não é qualquer hotel da cidade, é o hotel tropical, certo? Muito bem. E tem outra função também que a gente tem que enfatizar do artigo. Olha lá. Outra função importante para ser atribuída ao artigo é a função de substantivação. Substantivação. Que é isso, professora? A substantivação, turma, é quando uma classe gramatical que não é o artigo, ela é colocada dentro de uma sentença, dentro de uma oração, e ela passa a ser um substantivo. Olha o primeiro exemplo. O cantar dos pássaros é bonito. Cantar é verbo, gente. Cantar é verbo. Então, nós temos aí uma substantivação, porque o O está acompanhando nesse contexto o verbo. Letra B, o não do noivo foi mencionado no casamento. Deixa eu puxar para cá. Não, é advérbio. Só que nesse contexto, o artigo está acompanhando, então nós temos uma palavra substantivada. E a letra C, o bonito é relativo. Na sua essência, a palavra bonito é adjetivo. Está sendo acompanhado pelo artigo O, então é uma palavra substantivada. Então, turmas, essa foi a nossa aula sobre a classe gramatical do artigo. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima!